Hoje nossa aula será a revisão da prova que vocês vão fazer, da verificação. Qual foi o último conteúdo que a gente trabalhou? Dos negros. Tá, mas é assim que se fala? Escravidão no Brasil. Escravidão no Brasil. Isso, a escravidão do Brasil, né? Como aconteceu essa escravidão, né? Então, quem assistiu a aula inteira? Todinha. Quem foi? Oi? Quem assistiu a aula toda? Eu assisti de 40 minutos. Isso, a aula foi grande, um conteúdo muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre esse conteúdo, que é para a gente ter noção da realidade. Tá tudo explicado lá. Do povo negro, ou povo afro, ou povo preto, né? Que existem todos esses termos, para a gente ter noção do que realmente os nossos antepassados passaram. Viu, pessoal? Os que entraram agora, ativem a câmera, por favor. Louise, cadê você? Ítalo, Ian. Tá bugado. Vamos, pessoal, para a gente começar a aula. Saúde. Louise, Ítalo, Ian e Ana Carolina. Ativa a câmera, meu bem, por favor, meus bens. Bora, pessoal, cadê o restante? Ana Carolina. Louise e Ítalo, ativem. E o Ian, a câmera, pessoal, está sendo gravado. Ian, ative a câmera. E eu disse para vocês estarem numa mesa com o material de vocês em mãos. Pessoal, vocês estão numa aula ao vivo, depois vocês vão ser colocados lá no grupo dessa aula ao vivo e a gente espera. Deitado com cobertor ainda. É porque eu tô na casa da minha avó. Sim, meu amor, mas é uma aula. Pronto, a tia vai começar a aula e os alunos que não estiverem aparecendo com câmeras, a gente vai excluir da sala, tá, pessoal? Vou fazer igual eu fiz agora com o Billy. Quem não estiver com Tô na aula. Quem não estiver com a câmera vai sair da sala, tá bom? Contagem regressiva, 5, 4, 3, Louise, 2, Ítalo e Ana Carolina. 1. Eu acho que eles ainda estão bugados, tia, porque o áudio deles também estão ligados, mas não sei se nenhum. O Ítalo e a Ana, vamos lá, pessoal. Coloca a parte da câmera de vocês, tá? Gente, eles não falam nada também. Então, parece que eles estão bugados, porque eles... Isso nem é coisa do Ian, ele não fala até agora. Cadê agora, animal? Posso não do negócio? Agora entrou o Jefferson. Bora, pessoal, que o tempo tá correndo. Vou Qualquer coisa compartilhar. depois a gente coloca mais alguns minutos, tá? Ok. Estão vendo minha tela? Sim. Vou apresentar. Obrigada. Olha, hoje nós vamos fazer a revisão sobre esse conteúdo que eu trabalhei com vocês na semana anterior. Que ele é um conteúdo muito, muito interessante e que nós temos obrigação de saber e saber falar sobre ele, entender o que aconteceu na realidade, tá? Então, a revisão de geografia. Quem lê aí o primeiro slide? Bora, Daniel.
A escravidão no Brasil iniciou-se por volta da década de 1530, quando os portugueses implantaram as bases para a colonização americana portuguesa. Então, quando que vem para cá para o Brasil a escravidão, pessoal? Lá em por volta de 1530, né? Pela necessidade de mais mão de obra, né? Que o Brasil começou a plantar o quê? Plantar as bases para a colonização. Tá, mas qual foi a primeira base da economia do Brasil? Qual foi o primeiro produto? Ah, o pau-brasil, tia. Não. Ah, peraí. Para existir a necessidade do negro africano ter vindo para o Brasil, qual era o produto que era cana-de-açúcar, café, introduzido? Qual? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Então, foi introduzida a cana-de-açúcar, né, os canaviais, para que houvesse a necessidade de mais mão de obra. A gente já tinha a mão de obra de quem? Dos índios. Dos índios. E o que é que aconteceu para os índios para ter a necessidade de trazer o negro? Porque eles estavam resistindo, eles não queriam ser escravizados, eles estavam resistindo lá. Aí na hora que os caras descobriram que existiam os africanos, eles foram lá na terra deles e transportaram eles. E não houve uma resistência do indígena, do povo indígena, né? Ele tinha um maior conhecimento, um total conhecimento do território brasileiro, né? Então, por conhecer o território brasileiro, ele tinha maior facilidade de fugir, tá? E existe também, pessoal, a questão dos jesuítas que se instalaram no Brasil, né? Que vieram nesse período colonial. E eles começaram, entre aspas, a adestrar o povo indígena da forma, com toda a cultura europeia. Então, o povo indígena passou a falar a língua do europeu, né, o português, passou a agir como eles. Então, eles foram educados a ser como o europeu. Então, existiu um período em que esse povo jesuíta, eles vamos dizer, fazem protesto para que o povo indígena não fosse mais escravizado. Então, houve aí um embate da coroa ou dos senhores naquele período para que o povo indígena não fosse, os jesuítas defendendo a não escravidão do povo indígena, já que eles já eram educados, já falavam, já eram cristãos, né? Tudo isso adestrado pelo povo europeu, e os senhores, né, os fazendeiros e a coroa era contra. Então, quem ganha todo esse embate? Houve um confronto mais à frente entre os indígenas junto com os jesuítas e os senhores, mas com o passar do tempo a coroa dá como vencido, lógico, para os senhores, né, pessoal? Que é onde vai gerar o lucro, né? Essa questão do lucro, mesmo que na época não exista a moeda em si, mas ela é visada desde antes. Então, quem ganha são essa parte dos senhores, e a coroa dá por vencido e tira os jesuítas do Brasil, tá? Então, pela necessidade dessa mão de obra, como que o povo negro vem para o Brasil? Leia, Ian, o próximo slide. Vamos ativar o seu áudio. Os primeiros africanos a começarem a chegar ao Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio do tráfico ultramarinho, também conhecido como tráfico negreiro. Exatamente. Só um pouquinho. Jefferson, ativa a sua câmera, por favor. Ítalo, ative a câmera. Ítalo e Jefferson. Então, pessoal, como que esse povo vem para cá? Eles eram capturados lá na África, em alguns países da África. Eles eram capturados da forma mais violenta possível e trazidos, levados para os navios negreiros e levados
transportados como carga para os países que os escravizavam. E o Brasil era um dos principais, tá? Vocês lembram aí dos navios negreiros? Olha a foto em que os negros, os africanos eram trazidos para o Brasil, pessoal. Olha só, presta atenção. Vocês estão vendo a seta? Dá para ver a seta? Tá. Pronto, olha só, eles eram acumulados como cargas, um em cima do outro. Os mais resistentes chegavam ao nosso país. Os que morriam eram jogados ao mar. Os mais rebeldes eram também jogados ao mar, pessoal. Então, eles não tinham esse direito de ser contra aquela vontade do português, tá? Então, tia, mas eles aceitavam? Não, existiam revoltas dentro dos navios negreiros. Mas o que não funcionava, né? O homem negro, o homem branco sempre conseguia conter essas revoltas, mas existiam várias revoltas dentro do navio negreiro, várias formas de resistência desse povo. Pessoal, presta atenção. Olha essa imagem aqui do lado, em que mostra tanto essa, que é de um filme, eu esqueci o nome do filme, essa aqui dos pés, quanto essa do ladinho aqui, que são eles acumulados em qualquer espaço que existisse, tá? E essa aqui também, eles sentados na frente do outro. Vocês estão vendo? Vamos lá, Samanta, lê esse slide. O trabalho dos africanos, concentrado na economia açucareira, era duríssimo e pautado na violência. A jornada de trabalho poderia estender-se por até 20 horas de trabalho diário. Quantas horas tem um dia? 24. Podemos dizer que eles trabalhavam de sol a sol, um trabalho árduo, tá? Um trabalho muito sofrido e pesado. Eles trabalhavam quase 24 horas por dia, pessoal. Então, é um povo que a cor de sua pele é o símbolo da grande resistência, grande resiliência, né, que a gente carrega na nossa pele. Por isso que hoje existe tanto, se fala tanto em preconceito racial, se fala tanto na legitimidade do homem negro ou homem preto, né, acho melhor, por conta de todo esse sofrimento que esse povo traz nas costas. Quem é esse povo? Nós, né? Nós, o povo, os nossos antepassados, tá? Eles eram tratados como pior do que animais, pessoal. Olha só essas imagens, tá? Eram escravizados da forma mais violenta possível. Aí eu trouxe algumas imagens do trabalho escravo, tá? Olha como as crianças eram tratadas. Tá? Esse é um quadro, o jantar, viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Olha, as crianças eram tratadas ali para fazer os favores das sinhás, as mucamas, né? Como o Brasil é um país tropical, esses europeus vinham com aquelas vestuários, era muito calor, existia necessidade, né? Necessidade de um ventilador. Quem era o ventilador? As mucamas. Então, o povo negro, eles faziam tudo. Vocês conhecem a expressão criado mudo? Criado mudo que Sim, fica na sim. cama? Qual a origem? Sim. Qual a origem? Sim. Alguém sabe me dizer qual a origem? Não. A expressão. Jefferson, ativar a câmera. Conheço, mas eu não. Luiz, ativar a câmera, Luiz. Qual é a expressão de criado mudo? Pessoal, criado mudo nada mais é do porquê. Era um criado que ficava do lado da cama da sinhá ou do senhor, tá? A noite inteira, segurando a água, segurando qualquer coisa para que se o seu senhor acordasse à noite, desse a água nas mãozinhas dele. Então, era um criado que ficava ao lado da cama e ele tinha que ser para não acordar o seu senhor, a sua sinhá.
Acreditam nisso? Não, que coisa ridícula. Do móvel que fica do ladinho da cama ser criado mudo. Aqui tem um criado mudo. Pois é, são vários absurdos que são ligados à questão negra. Então, o que é que a gente tem que fazer nessa questão que hoje tem os protestos? Lembram o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Um homem negro foi sufocado por um policial. Aqui no Brasil, uma criança de 14 anos assassinada dentro de sua casa. O outro menino deixado num prédio, acabou caindo, deixado pela patroa, né, pela sinhazinha, podemos dizer assim, né? Então, isso acontece justamente por conta de toda essa história. Então, olha, existem várias expressões que têm a ver com a ligação negativa, olha a palavra negativa. Olha, palavra negativa que tem a ver o contrário do positivo, né? Que tem origem da palavra negro, então negativo. Denegrir também tem origem da palavra negra, tem sinônimo da palavra negra. Então, vamos evitar falar esse tipo de palavra, denegrir, negativo. A coisa tá preta. Quando a coisa tá ruim, como que a gente fala? A coisa tá preta. Né? Isso não são expressões corretas. Por que a coisa tá preta, não tá branca? Por que não tá azul, amarela? Tem que estar preta. Pois é, né? Tá vendo? Tá marrom. O preconceito a gente carrega de geração a geração. Então, a informação chegar para vocês têm que absorver essa informação e começar a se policiar com esse tipo de expressão. Tá? Por que o cabelo tem que ser o crespo e o bom tem que ser o liso? Quem impôs isso para a gente já desde esse período? Tá? Então, não existe o ruim ou o bom, é o crespo ou o liso. São tipos de cabelo. Oi. Ainda bem que a senhora me falou isso, senão eu ia ser banho da Twitch. Toda hora falou, eita, agora a cor ficou preta. Eu não sabia. Toda vez eu falava isso. Eu não sei. Pois vamos agora tentar mudar essa realidade, porque várias expressões estão ligadas, né, arraigadas, interligadas com esse período macabro, como podemos dizer assim, que a nossa população e a sociedade afrodescendente ou africana passou. Né? Então, para a gente começar a dar o primeiro passo de mudar essa realidade, são com as nossas atitudes, tá? Eita, porque tá cheio de risco na tela. Eu não tô entendendo também, não, gente. Eu tô até Tem alguém riscando a tela, tia. Tem alguém que riscou que tem uma canetinha aí, dá pra riscar. Tem uma opção que dá pra riscar, é o povo riscando. São vocês, isso aí? Sim, eu não sei. Foi aí. É algum de vocês? Tem uma canetinha mesmo. Aqui tem a opção de alguém que fez isso. Alguém riscando. Ai, gente. Tem a opção de excluir. Eu nem sei riscar, então Ítalo, vamos aparecer, Ítalo. Louise saiu? Saiu. Vamos lá. Já foi de novo. Aqui. Lê para mim, Letícia. Nas moendas, era comum que os escravos perdessem suas mãos ou braços, e nas fornalhas e caldeiras eram comum as queimaduras. Então, olha, as moendas são essa primeira imagem, esse tipo de que moía. Gente, quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo isso, velho? Pois é. Já excluiu. Fazer. Olha, tem a opção de excluir aqui, ó. Limpar, você aperta limpar, mas não funciona. Olha, e aí o que acontece? Deixa eu dar uma olhada para ver se alguém voltou. Tá querendo entrar? Peraí. Caneta azul.
entretenimento foda. Pronto. Vamos continuar. Então, as moendas era esse maquinário arcaico em que o povo negro, né, o povo africano, trabalhava moendo a cana para fazer a rapadura, para fazer o açúcar, tá? Nesse período, o Brasil era muito importante no Brasil. O produto mais importante era justamente o açúcar. E essa imagem embaixo aí são as fornalhas em que eles queimavam A mão. a mão. Ah, é. Pessoal, Era tipo uma se o tortura. tempo acabar aqui da reunião, eu vou gerar outra para a gente continuar, tá bom? Tá bom. Só para concluir, tá na metade, eu acho. Tem um engraçadinho que tá fazendo risquinhos aí, que não tá nada interessante. Pois é. Vamos lá. Eu vim descobrir isso hoje. Lê aí, Luiz. Ao fim do dia, os escravos eram reunidos na senzala e lá eram monitorados para que não fugissem. Os indígenas dormiam em ocas e não em senzala. Nem xingo. Eles Meu tinham Deus. uma alimentação muito pobre e insuficiente, e na parte da sobrevivência dependia da pequena plantação de substância que possuíam. Desculpa. Nem litia. Que possuíam. Mas só tinham um domingo para poderem cuidar dessa plantação. Então, olha, eram-lhe tirado todo e qualquer direito. Eles não tinham direito a nada, nem a uma alimentação digna, tá? Eles comiam resto, eles comiam comidas que não tinham nenhum valor nutricional. Então, pensam para vocês, era um povo que trabalhava quase que de sol a sol, quase que 24 horas por dia, Sem nenhum nutriente. Alimentação. Então, eles trabalhavam fracos, pessoal. Vários e vários escravos morriam no meio da sua jornada de trabalho. Vários e vários. E lembrando também que os escravos eles não viviam muito tempo, tá? Eles viviam Aos 30 anos no máximo. Tá? É. Os que chegavam aos 60 eles eram libertados. Não chegavam aos 60, não. 60 é um negócio assim demais. Eles chegavam 60 para eles era 100. Porque eles eram uma vida muito sofrida. Então, quando eles chegavam a 40 anos, eles já estavam no estado de 80, podemos dizer assim. Alguém falou comigo? Nossa. Tia, tem alguém riscando mesmo. Eu vi as zoadinhas deles fazendo as bolinhas. Tá só o Eu vi as clique bolas aqui. deles fazendo as Eu bolinhas. também tô só escutando a Eu vou ficar zoada. atenta com esse meliante aí. Eu vou ficar atenta com esse meliante. Meliante? Aqui tá olhando pra nossa cara. Caraca, e nada velho. tá acontecendo, né? Pois é. Aham. Eu suspendi. Oi, o indivíduo. Aí não vou tomar preço. Sim. Não quer participar da aula? Saia. Agora, ficar de brincadeira. Ficar atrapalhando os outros. Eu suspeito de alguém, só que eu não vou falar quem é, não. Não tem Que tá quase uma mão de Us. Ali aqui, eles iam para a senzala, no pouquíssimo tempo que eles tinham de folga, tá? E eram monitorados por esses capatazes. E toda e qualquer ação suspeita de fugir ou de rebeldia, eles eram castigados com açoite, tá? Olha aí alguns exemplos da imagem da senzala. Então, qual era o nome do lugar em que os escravos, vamos dizer assim, descansavam, que os escravos viviam na fazenda? Senzala! Senzala. Nossa, eu ia falar quilombo. É senzala, tá? Não confunda senzala com Quilombo. quilombo, tá? A senzala é o contrário do quilombo. O quilombo era o refúgio dos negros, tá? Que eles fugiam e ficavam lá. Eles fugiam e iam pra lá. Aí os caras montavam armadilha lá pra não pegar eles. Exatamente. Acho que escravizar. Vamos lá. Ari, olha. Ai, Não, credo. esse aí não. Depois.
Aqui eu trouxe para vocês, quem lembra na aula, alguns Eu instrumentos me lembro. que eram utilizados para torturar o povo africano, tá? Olha, tem aí esse instrumento A, que é o viramundo. A mão era amarrada na perna, a outra mão na outra perna, e aí eles ficavam assim numa posição super desconfortável, tá? Super torturante. Essa letra B aí, que é o libambo, ele é um instrumento de tortura que colocava no pescoço e ele tinha uma haste que passava da cabeça, era utilizado para os escravos fujões, tá? Alguns passavam uma haste de ferro pela cabeça e outros tinham uma espécie de sino, como que chama? Chocalho, para os afrodescendentes, os africanos, que eram fujões. Então, ó, se eles corressem, entrassem na mata ou fugissem de uma forma, o chocalho ia denunciar onde eles estavam. Então, ficava mais fácil para os capatazes recapturar e mais difícil para ele fugir, tá? E também para dificultar eles dormirem, tá, pessoal? Esse letra C era a palmatória, que era dada nas mãos dos índios, tá? Só que era diferente. Essa daí esculhambava a mão do cara todinho. Isso, eles chegavam... É de ferro. Não é uma palmatóriazinha que a gente ganha dos pais da gente, não, viu? De madeira. Surreal e violento. Tem a mordaça. Era o Mionir de Essa Tom. letra D era colocado na boca deles, tá? Colocado para alguns escravos que tentavam alguma coisa da casa grande, ou que qualquer ação que eles fizessem fossem fora do padrão em que os senhores estabeleciam. Aí tem aí, a letra F são os ferros que quem conhece aí fazenda sabe que os bois são ferrados, coloca lá Como assim ferrado? e são ferrados É pra marcar. com a inicial do seu dono, um símbolo da família, da sua fazenda, dos seus senhores, tá? Como animais, que nem animal merece isso, tá? Quando acontece isso, eu fico morrendo de dó de um animal, imagine de uma pessoa. E tem aí o cinto de ferro, esses materiais, pessoal, esses instrumentos eram super pesados e desconfortáveis. Daniel, e esse dedo na tela aí, meu velho? Oi? Daniel com o dedo na tela o braço assim. o celular Ah, pequeno, coisando. Tá, pessoal? Então, olha, deixa eu ver se mais tinha a mordaça, a gargalheira, colocar na garganta, obviamente. Tem esse H aí, que é a algema com o cadeado. Tem um aí que colocava no dedo não sei se tá no celular, ele coloca no dedo e ele vai apertando e furando o dedo mesmo como uma tortura. E fora bastante. E os negros eram amarrados em estaca no centro do pelourinho e eram açoitados com várias e várias chibatadas, tá? Tratamento do negro. Qual era, Daniel? Eles... Assim... É pra você Eles ler, não ou- eram praticamente considerados seres humanos. É pra Eles tu eram ler, bicho. tá. Lê. tratados como mercadorias, animais, mão de obra. Escravo não era considerado como humano. Maus tratos, castigos, morte, caça. Se fugissem igual a um animal, vendidos, trocados e alugados. Olha só que realidade sombria. Então, os escravos, quem tinha uma pele escura, não era considerado gente, tá? Eles não eram considerados seres humanos. Era considerado uma raça inferior ao branco. Olha só que realidade triste. Já pensou hoje? Imagina hoje a gente vivendo uma realidade dessa, em que eu não vou ser gente, que muita gente não vai ser gente, trabalhar doamente, que a gente é visto apenas como mão de obra, mais nada. Eram vistos também, pessoal, tanto índios quanto negros, eram vistos como apenas, como eles eram vistos como seres impuros, é como se
a escravidão e todo aquele sofrimento que eles passavam fosse uma forma de purificar a alma deles, tá? Então, o europeu estabeleceu isso também. Eles batiam e faziam toda essa tortura com o objetivo. Não, a gente tem que fazer isso, eles têm que passar por isso para purificar a alma desse ser impuro, esse Ser impuro. Eu fiquei mais com raiva. Menos do que a gente, esse ser inferior, tá? Então, eles passavam por esses maus tratos, pelos castigos, eram mortos na frente uns dos outros para servir de exemplo